Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. E eu já te convido a se inscrever no canal se você não é inscrito, a dar o joinha e apertar no sininho para não perder nenhuma notificação. E você que já é inscrito, que já assiste meus vídeos, meu muito obrigada. Sejam bem-vindos sempre, né? O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu estou muito feliz por estar gravando esse vídeo, porque é um vídeo que eu já tentei gravar diversas vezes, né? Deixando perguntas, deixando a caixinha para vocês fazerem perguntas e eu poder trazer aqui. Já deixei diversas vezes na comunidade, não deu certo. Algumas pessoas curtiam, comentavam até outras coisas, mas não faziam a pergunta. E já deixei algumas vezes também no Instagram que também não deram certo, mas dessa vez deu certo sim. E eu anotei tudo aqui na minha agenda, porque já faz uns dias já que eu deixei essa caixinha lá no meu Instagram para as perguntas, para trazer essas perguntas aqui para o canal. E dessa vez deu certo e eu selecionei 10 perguntas. Foram algumas poucas perguntas mais relevantes. Algumas elas estavam repetidas, então eu selecionei 10 perguntas e trouxe para cá. Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, né? E que me ajudem aí. Vou deixar meu Instagram para quem quiser me seguir lá também, né? Vou tentar dar uma atualizada no meu Instagram. Tentar. Assim, eu já tentei algumas vezes, sabe, gente? É porque assim, às vezes é bem desanimador. Eu acho que eu desanimo muito rápido. Mas assim, faço umas tentativas de vídeo lá e acabo desistindo. Mas faz parte da vida. Às vezes minha correria, tem outras coisas para administrar também, mas eu tento. E eu vou tentar dar uma mexida naquele Instagram, dar uma aparecida maior, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então vamos lá para as perguntas. Eu quero agradecer a todo mundo aqui, né? Algumas pessoas que fizeram a pergunta lá são inscritos aqui no canal, muito obrigada. Outras pessoas eu acredito que não, né? Pelo menos eu não vejo muito por aqui pelo YouTube, mas obrigada da mesma forma. Vamos lá para as perguntas. Muitas perguntas foram sobre emagrecimento, tá, gente? E a primeira foi: na minha opinião, na sua opinião, qual é o pior vilão para conseguir emagrecer? Vamos lá. Se referindo à comida, para mim o pior vilão é o açúcar. E eu acho que foi o que me impulsionou a perder tanto peso durante pouco tempo, né? Coisa que eu nunca tinha conseguido antes. Porque eu nunca tinha tirado o açúcar de verdade, né? Então, assim, não me ajudou em nada. E agora que eu tirei o açúcar durante 40 dias certinhos, né? Depois teve meu aniversário, que foi justamente quando eu comecei a voltar a comer açúcar. Aí eu dei umas deslizadas, assim. Comi mais vezes do que gostaria, entendeu? Mas assim, nada em excesso, nada em excesso. Mas o bom mesmo é ficar sem o açúcar e deixar o açúcar para ocasiões especiais. Né? Uma das coisas que eu fiz que eu gosto muito é café, tomar café. Porque assim, na verdade eu gosto de café com leite em pó. E café para mim sem açúcar, eu prefiro não tomar. Apesar de que eu vou começar a tomar, depois eu conto aqui a vocês, de uma forma diferente. E quando eu começar a ver resultados, eu trago. Então é isso, para mim o açúcar é o pior vilão para o emagrecimento. E referente à comida, né? Que nosso pior vilão é aqui, ó. Tá? A segunda pergunta não é pergunta, só te elogiar. Eu amo teus vídeos, muito obrigada. Fico muito feliz. Né? Todo vídeo que eu gravo, por mais simples que seja, por não ter essa edição, nossa, são todos feitos com carinho, todos pensados com carinho e trazidos aqui para vocês, né? A terceira pergunta é: você pretende fazer receita de inspiração de ceia natalina? E sim, pretendo sim. Já era para eu ter gravado esse vídeo, né? Eu já tive a oportunidade de gravar esse vídeo, porém, como vocês sabem, meu telefone, né? A memória dele é pequenininha. Eu tô com o telefone, o outro telefone, né? O meu telefone de uso pessoal está aqui.
mas ele tá sem cartão. Então, assim, a memória é pequena. Então, assim, eu tenho que gravar, editar, mandar pro canal, né? Subir pro canal o vídeo, apagar para eu começar a gravar outro. Então, assim, por esse motivo foi que eu não consegui. Tive a oportunidade, porém, pela questão de memória, eu não consegui gravar. Mas vai dar certo. Confio. Eu pretendo fazer assim, tipo um desafio. É uma receita natalina, isso com sobremesa também, tipo um valor X, entendeu? Vai ser um desafio. E eu vou me desafiar, trazer aqui pra vocês. Teve algum momento que você pensou em desistir do canal? Assim, gente, não é desistir, parar, mas assim, teve muitos momentos e que me acompanha aqui desde o começo, viu que eu dei várias paradas, né? Nesse meio tempo, nesse tempo de canal. Porque assim, aconteceram questões do celular, que foram várias vezes que aconteceu isso. E também tem a questão que às vezes é desanimador você falar sozinha, né? Muitas vezes a gente tem eu tenho essa impressão de estar falando sozinha, né? Porque às vezes assim, eu faço perguntas, gente, deixa aí a opinião de vocês, e às vezes as pessoas curtem, mas não comentam, assistem, mas não curtem. Então, assim, dá uma impressão de que você está falando só. E aí, falar só é desanimador, né? Então, algumas vezes foi bem desanimador para mim, mas assim, desistir de verdade, eu acho que eu nunca pensei, não. Assim, não vou gravar nunca mais. Acho que não. Mas assim, teve essas pausas aí, né? A quinta pergunta é o seguinte: fala sobre o emagrecimento. Tô querendo perder uns quilos também. Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal. Eu já estava muito insatisfeita com o meu corpo, né? Há muito tempo. Questão estética, de saúde, de qualquer movimento que eu fazia. Até aqui nos dias já vocês perceberem. Eu ficava muito ofegante. A gordura, para quem não é gordo, ela machuca, tá? Ela dói. Ela dói. Um simples beliscão, assim, apertinho aqui, onde você tem mais gordura, machuca. E às vezes, assim, as roupas machucavam. Teve dois momentos que foram cruciais para eu realmente dizer assim, não, agora é a hora de tomar vergonha na cara e perder peso, porque a situação tá difícil. Tem um projeto na escola de Cássio que as mães fazem leitura para a sala inteira. E aí tiraram fotos minha e quando me mandaram a foto, eu digo, meu Deus, como eu tô enorme. E assim, eu sabia que eu tava gorda, eu sabia que eu já estava em obesidade grau 3, eu sabia de tudo isso, mas assim, às vezes a gente tem uma distorção de imagem, sabe? A gente se olha no espelho e diz assim, não, eu tô gorda, mas assim, nem é tanto assim. Eu olhava para outras pessoas com sobrepeso também, acima do peso, mas eu não tô assim não. E tipo assim, e você, estando em sobrepeso, para você chegar numa obesidade grau 3 é assim, né? E outra coisa foi uma vez eu tava sentada no sofá e Bernardo tava no tapete. E ele tirou uma foto minha. E também assim, meu Deus, foi chocante. Até que surgiu a oportunidade, né, de a Lana me convidar para fazer parte do projeto dela. Para quem não conhece a Lana, eu vou deixar o link do canal dela aqui também. Se caso eu esqueça, porque na hora de editar às vezes eu esqueço. Mas assim, me cobrem que eu vou deixar o meu link do meu Instagram, o Instagram dela também. Ela tá com outro projeto agora, Código Magras. Excelente mesmo, com oportunidade incrível, né? E eu fui, como é que diz, Jesus? Meu Deus, esqueci agora o que eu ia dizer. A palavra, que eu ia dizer não, a palavra.
presenteada com esse código, né? Muito obrigada, Alana. E foi quando ela veio da mentoria e é de extrema importância, minha gente, a gente tem uma pessoa. E assim, ela não é nutricionista, ela não é médica, mas ela traz vivência própria da vida dela. E assim, quem conheceu a Alana de antes e tá vendo a Alana de hoje, você vê que são outra pessoa. É outra pessoa. Ela pode fazer outro CPF. Porque a gente muda muito, né? Assim, eu já comecei minha mudança e é muito bom, muito gratificante. Só digo a você, comece e comece hoje. Não deixe para segunda-feira, não deixe passar, né? Assim, vai ter as exceções, a gente abre as exceções, a gente come uma besteirinha de vez em quando. Mas enquanto mais a gente tiver no foco, é melhor pra gente, né? E enquanto antes a gente começar, é melhor pra gente. E eu vou dizer a vocês, minha gente, vale muito a pena, porque assim, eu vou dizer a vocês, pra mim, perder 10 quilos era impossível. 5 quilos era impossível. Né? Já perdi 13. Então, só comece, tá? É a dica que eu deixo pra vocês. A sexta pergunta é: tomou algum remédio para emagrecer ou pretende tomar? E assim, eu vou confessar a vocês uma coisa. Quando eu tava assim, me olhando e não tava gostando, e assim, meu Deus, eu tenho que tomar alguma atitude na minha vida. Eu sigo uma menina no Instagram, ela não mora mais aqui na cidade, mas ela é daqui da cidade. E ela mostrou, né, no Instagram de uma moça, de uma mulher que tinha os remédios e tal. Eu até me interessei, vou confessar, me interessei. Disse, meu Deus, vou procurar. Aí conversei com uma vizinha minha, digo, a gente tem que tomar, porque eu e ela tava nessa questão. Vou tomar, a gente tem que tomar, que não sei o que. Fui procurar o Instagram dessa mulher, eu não achei. Não achei, eu revirei. Não quis perguntar à menina, mas assim, revirei o Instagram e eu não achei. E graças a Deus, foi coisa de Deus mesmo, porque Deus já tinha coisa pra mim, coisa melhor preparada pra mim. Então, eu não achei o Instagram dela e... Minha gente, eu tô com uma coceira no nariz. Eu acho que quando eu tô gravando eu fico muito nervosa, aí vai aparecendo esse stick. Ou eu mexo no cabelo ou coça meu nariz, mas faz parte. E coça a orelha, e coça em todo canto, misericórdia. Então, assim, graças a Deus, de verdade, por eu não ter achado esse Instagram, não ter conversado com ela e não ter feito essa loucura, porque nada contra se você gosta, se você faz, mas assim, eu não vejo muita vantagem nisso. De imediato, assim, tem muita gente que perde peso, ok, mas assim, com certeza, em algum momento, isso vai pesar em você. A conta vai chegar e eu não quero pagar essa conta. Então, graças a Deus, eu fui pelos meios legais, que eu considero legais pra mim, né? Que foi realmente ter feito tudo de forma natural. E assim, já pretendi, mas nunca usei e não pretendo. E não pretendo de jeito nenhum. A sétima pergunta não é uma pergunta, eu admiro muito você. Obrigada, muito obrigada. Às vezes a gente faz as coisas. Eu já ouvi relatos de pessoas assim, de conversar comigo, dizer que me admiro minha maternidade. A gente sabe que maternidade e vida em si não é fácil, né? Pra ninguém. Mas assim, é muito bom quando você acha que você tá ali fazendo o seu... E você tá invisível ali. Claro que eu não tô fazendo nada sobre minha maternidade, por exemplo. Pra mostrar ninguém. Só pra mostrar ninguém. Mas assim, é bom quando a gente é reconhecido, quando a gente... Às vezes a gente tá até em dúvida. Meu Deus do céu, será mesmo que tô fazendo certo e tal? E as pessoas vêm e reconhecem, dizem assim, ó, admiro muito você, não sei o quê. Enfim, é muito bom. Muito obrigada, tá? A oitava pergunta é: você usa óleo de soja ou azeite? E eu não uso nenhum dos dois. Quando eu comecei a ficar muito insatisfeita com o meu corpo, uma das coisas que eu já estava estudando, vendo ali muita coisa sobre, uma das coisas que eu priorizei foi tirar o óleo de soja, óleo de qualquer tipo de grão, né? Aí o que aconteceu?
eu vi que... Até procurei no Instagram, falei com o pessoal, quem sabia onde vendia banha de porco natural. Não consegui, ninguém conseguiu me ajudar. E depois procurei também industrializada, também ninguém me conseguiu me ajudar nisso. Aí a gente um dia fazendo compras, eu e Ronaldo, e ele achou perto das margarinas, fica, eu acho que ela é da Sadia, se não me engano. Um pacote, R$ 25 e pouco, de banha de porco. Depois eu vi que é uma banha boa, essa da Sadia, né? Mesmo sendo industrializada, ainda é melhor do que o óleo de soja. De óleo de soja, de canola, de girassol, isso é tudo enganação, tá? Aí nós compramos e começamos a comprar. Depois eu descobri que tem a banha de boi e que a gente pode fazer. Então, assim, a gente pega o padrinho de casamento de Ronaldo, ele é açougueiro. Aí ele vende carne e ele nos doa, né? Tem gente que vende. Ele nos doa o sebo do boi. E com esse sebo eu faço. Eu acho que eu já mostrei aqui, não foi? Só não mostrei fazendo. Com esse sebo, eu faço nossa banha, que é uma delícia, que inclusive agora eu nem compro mais a de porco, só uso ela. É porque a gente pega de 15 em 15 dias e o que pega é suficiente para fazer e passar esses 15 dias. Eu não como mais margarina também, a gente já tinha começado antes isso. Cortei margarina, só manteiga. E é isso, entendeu? Não uso azeite também, mas azeite é bom. O azeite fica em último lugar, mas ainda é bom. Você já quis parar a dieta? E não, dessa vez não. Dessa vez não tive nenhum pingo de vontade de parar. Não é dieta, minha gente, é uma reeducação alimentar. Então eu comendo diferente. E o que eu comia, que pra mim era normal, são as exceções. E é isso, é só fazer essa troca, né? E outra coisa, minha gente, não é uma dieta, é um estilo de vida, né? Isso eu trouxe pra minha vida e pra vida dos meus filhos também. Tô diminuindo o açúcar deles, biscoitos, essas coisas eu compro um pouquinho, porque assim ainda tá em adaptação, não é fácil, né, pra criança, pra mente deles, porque assim, a mente que mudou foi a minha, né? A minha de Ronaldo. Mas, aos poucos a gente vai mudando isso. Assim, por acaso agora, eu tô vendo um vídeo aqui meu na TV. E assim, é muito bom ver essa mudança. Meu rosto mesmo, assim, o quanto ele desinchou, né? Murchou um pouquinho. Isso é muito bom, minha gente. Então, isso é muito bom. Não tem coisa melhor do que você ver os resultados. Mas não há como você chegar no seu propósito sem passar pelo como é que diz? Sou péssima nisso. Enfim, pelo caminho. Que eu esqueci a palavra. Não tem como chegar lá sem percorrer o caminho, né? Tem um processo, não tem como chegar no propósito sem passar pelo processo. O processo às vezes é muito desafiador. Eu vou confessar a vocês, uma vez, quando eu comecei, né? Eu comecei tirando o açúcar e que pra mim foi o choque maior. Ou melhor, eu achei que seria o choque maior, né? Foi a mudança mais drástica da minha vida, foi essa. Com 5 dias eu precisei fazer um bolo para eu levar para a escola. Então eu fiz um bolo que ele tinha uns 5 quilos. E ele era todo de chocolate. Então eu comecei a fazer ele acho que foi numa quinta-feira, um dia antes. Fiz o bolo, fiz a massa, fiz o recheio. E no outro dia antes dele ir para a escola, eu recheei, confeitei ele e para ele levar. E assim, eu fiz, em 2 dias eu trabalhei nesse bolo e eu não experimentei nada. Eu não toquei nesse doce. E depois que ele foi pra escola, que a gente voltou, ou melhor, que eu fui levar ele na parada, que eu voltei pra casa, minha gente, eu fiquei alucinada, assim, abstinência, porque eu queria um doce, eu queria um doce. Eu disse, eu vou comer alguma coisa seja doce, eu vou procurar um doce, e principalmente se fosse chocolate. Mas aí eu disse não. Não, calma, Cibele, se concentra, bebe água. E
vai. Só passa teu dia. E assim, depois que eu parei ali, realmente tive uma mentalidade que não é fácil, mas que eu não posso desistir na primeira dificuldade. O resto eu tirei de letra. Tirei de letra e faço coisas para os meninos. E tô fazendo bolo para vender. E é de boa. Minha gente, eu vim provar do meu bolo agora. Essa semana que... Não, eu tinha provado de coco com abacaxi. Eu já tinha experimentado um pouquinho. Porque eu tinha tirado para Cássio. Que a gente fez uma aposta aqui no bingo, um combinado, que quem ganhava uma fatia de bolo. E ele ganhou, ele escolheu o de coco com abacaxi. Aí eu experimentei. Mas assim, e depois eu vim comer agora, esse final de semana, que eu fiz de chocolate, e o Ronaldo foi levar e derrubou. Aí na sacolinha, sujou a sacolinha, né? O bolo não danificou, mas sujou. Aí ele trouxe de volta e levou outro pra pessoa, lógico. E aí isso aí ficou pra gente comer. E assim, delícia. E assim, eu comi. Mas assim, fiquei com um pouquinho de culpa, sabe? Mas assim, depois eu voltei ao processo normal. A gente saiu no final de semana, no sábado, no domingo. No sábado eu comi churrasco grego. Não, no sábado eu comi um hambúrguer. É, hambúrguer com queijo e creme cheese e tal. Cebola caramelizada. No domingo saí de novo, a gente comeu um churrasco grego. Aí assim, foi mais tirando o pão. Foi a carne e queijo coalho, não botei molho, quer dizer, botei um pouquinho de molho barbecue, somente. Então, assim, mas já voltei à minha rotina normal. Teve aquele, saí um pouquinho ali, só naquele momento, voltei ao normal e tá tudo bem. A consciência pesa um pouquinho, mas faz parte. E que pese mesmo, porque se não pesar a gente come sem culpa, né? E vamos agora para a 10ª pergunta. E não é pergunta. Aí a pessoa botou assim, nada não, é só para pedir para mandar um beijo para mim. O nome dela é Marcela. E eu quero mandar um beijo para os teus meninos. Obrigada, Marcela. Darei um beijo para eles, tá? Muito obrigada e um beijão para você. Continue aqui. Não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar, que isso é muito importante. Obrigada a todo mundo que chegou aqui até o final. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, né? Que é raro acontecer aqui. Espero muito que vocês gostem. Um beijo e até o próximo. Tchau!